Gênesis capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 33, livro de Bereshit, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 33. Versículo 1. Depois apareceu Yahweh a Abraão, junto a Elone, Mari, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Versículo 2. Levantando Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens de pé, em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro, e prostou-se com o rosto em terra. Versículo 3. E disse o soberano, absoluto: se agora tem achado benevolência aos teus olhos, suplico-te que não passe de teu servo. Versículo 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo da árvore. Versículo 5. E trarei um bocado de pão, e refazei as suas forças, e depois passarei adiante, por isso chegaste até o seu servo. E responderam ele: faz assim, como disseste. Versículo 6. Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda, e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, que é a farinha mais fina, e faz bolos. Versículo 7. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro, um tero e um bom, e deu ao criado, que pressou em prepará-los. Versículo 8. Então tomou a colhada, o colhado aqui é a manteiga, e o leite, e o bezerro que mandaram preparar, e pôs tudo diante dele, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Versículo 9. Perguntaram eles: onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: está ali na tenda. Versículo 10. E ele diz: certamente voltarei a ti, segundo o tempo da vida. E Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda, que estava atrás dele. Versículo 11. Naquele momento, Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade. E Sara havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Sara então riu-se consigo, dizendo: depois de haver envelhecido, terei ainda prazer, sendo também o meu amo já velho? Amo que eu, Abraão. Versículo 13. Perguntou o Yahweh a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz um filho, sendo velha? Versículo 14. Por acaso há alguma coisa difícil demais para mim? O Yahweh: ao tempo determinado voltarei para ti, segundo o tempo de vida, e Sara terá um filho. Versículo 15. Então Sara negou, dizendo: não me ri, teve medo. Ao que ele respondeu, que ela respondeu: não é assim, é certo que riste. Versículo 16. Levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com ele para o encaminhar. Versículo 17. E disse o Yahweh: acontarei eu, Abraão, o que faço. Versículo 18. Visto que
Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Por meio dele será bendito todas as nações da terra. Versículo 19. Porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene aos seus filhos a sua casa depois dele, para que guarde o caminho de Yahweh, para praticar justiça e juízo, a fim de que o Yahweh faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito dele. Versículo 20. Disse mais o Yahweh, uma vez que o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e uma vez que o seu erro se tem agravado muito. Versículo 21. Descerei agora e verei se ele tem praticado em tudo segundo o clamor que me tem chegado. E se não sabe, lui. Versículo 22. Então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda diante de Yahweh. Versículo 23. E chegando-se Abraão, disse, destruirá também o justo com o infiel? Versículo 24. Se acaso houver 50 justos na cidade, destruirá e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Versículo 25. Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o infiel, que o justo seja como o infiel. Longe de ti não fará justiça ou juízo de toda a terra? Versículo 26. E disse o Yahweh, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, então pouparei o lugar todo por causa dele? Abraão perguntou para Yahweh. Versículo 27. Tornou ele a Abraão, dizendo, agora me atrevi a falar a Sodoma, ao soberano absoluto, ainda que sou pó e cinza. Versículo 28. Se porventura faltar 5 para 50 justo, destruirá toda a cidade por causa de 5? Respondeu ele, se eu achar ali 45, não destruirei. Isso aí foi o Yahweh que respondeu para Abraão. Versículo 29. Continuou Abraão ainda a falar a ele, e disse, se acaso se achar ali 40. E ele disse, o Yahweh disse, não farei por causa dos 40. Versículo 30. Disse Abraão, neste momento, não se ira meu soberano, e eu falarei, se acaso se achar ali 30. E ele disse, não farei se achar 30. Versículo 31. E tornou Abraão outra vez, me atrevi a falar ao meu soberano absoluto, se acaso se achar ali 20. E ele disse, não, destruirei por causa dos 20. Versículo 32. Disse ainda Abraão, neste momento não se ira meu soberano, e falarei só mais uma vez, esta vez, se acaso se achar ali 10. E ele disse, não destruirei por causa dos 10. Versículo 33 para terminar. E foi-se o Yahweh logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 33. Bíblia, tradução israelita.